O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, escutamos o Evangelho de hoje, a conhecida comparação que Jesus faz entre o ramo estar ligado ao tronco com a nossa vida de intimidade com Ele. Jesus é a videira e nós somos os ramos. E a ideia que Jesus apresenta neste contexto é que se quisermos realmente produzirmos bons frutos na vida, precisamos estar unidos a Ele, em comunhão com Ele. Quais são estes frutos que a gente produz quando estamos unidos a Jesus? É aquilo que a igreja nos ensina, fundamentado na Sagrada Escritura, as virtudes teologais. Quais são as virtudes teologais? Fé, esperança e caridade. Só é possível sustentar uma vida na fé e pela fé e fazer uma experiência de caminhada de fé se vivemos em comunhão com Jesus, cumprimos com os nossos compromissos com Ele, esta vida de intimidade com Ele. Só podemos realmente sustentar a nossa caminhada de cada dia na esperança se estivermos unidos a Jesus. E só poderemos viver uma relação caritativa, doando a própria vida pelo bem do outro, entregando a vida por amor a Deus, se estivermos unidos a Jesus. Se não houver essa estreita ligação com Jesus, tudo perde então seu sentido. A fé, ela se torna superficial, a esperança, ela se torna algo abstrato, e a caridade dá lugar ao egoísmo. Então é importante esta comunhão, esta intimidade com o Senhor. E nesta página do Evangelho que nós acabamos de escutar, Jesus fala em questão de sermos frutíferos no reino de Deus. Mas para sermos frutíferos, Jesus nos chama a atenção para prestarmos justamente devida observância a alguns detalhes no decorrer da nossa vida. Por isso ele faz um joguete de palavras aqui no Evangelho, porque se a gente não prestar muita atenção, a gente faz uma leitura corrida e não compreendemos aonde Jesus quer nos levar para fazermos uma reflexão, para termos ali então uma postura digna de filho de Deus, membros do reino de Deus,
aonde então nós deveríamos produzir esses frutos. Qual que é esse joguete de palavras que Jesus apresenta? É fácil. Jesus diz ali, ramo ligado nele e que não dá fruto. Depois Jesus diz, ramo ligado nele e que dá muito fruto. E por fim, ramo que não está ligado nele. Então vamos refletir essas 3 falas de Jesus para a gente entender justamente o total de toda esta mensagem que ele tenta realmente encontrar espaço no nosso coração. Ramo ligado nele e que não dá fruto. Ali no versículo justamente 2, todo ramo que não dá fruto, né? Todo ramo que não dá fruto, ele o corta, ele o corta. Para a gente entender isso, esse cortar não significa realmente que aquela planta ela está inútil, mas esse cortar significa trabalhar, significa cuidar, significa descobrir onde aquela planta ela pode realmente produzir algo de bom. Para a gente entender esta orientação de Jesus, é importante a gente recorrer ao costume da época e depois também nossos tempos de qualquer outro tipo de agricultor. Veja bem, quando termina o inverno e chega o tempo de plantar, o agricultor, ele percorre a vinha, levantando os ramos do solo. A vinha, né, com seus ramos, estendido pelo solo. Então ele pega aqueles ramos que está ali esparramando e os prende em estacas. Tira aqueles ramos que estão se espalhando e coloca um pouco mais elevado. E por que o agricultor faz isso? Ele faz para que aqueles ramos que começam a se estender pelo chão não venham criar raízes próprias na superfície. E ele eleva aqueles ramos para que eles possam receber a luz e o calor do sol necessários para brotar. O ramo que ficava ao chão e não era assim tratado com todo aquele cuidado, aquela atenção, o que aconteceria? Ela criava a sua própria raiz. Ela não era alimentada com o sol, mas era alimentada justamente com a umidade fornecida pelo solo. E já que ela assim ia criando a sua própria raiz, ela ia produzir um fruto não conveniente, um fruto azedo, um fruto que não tem utilidade nenhuma, quanto aquele outro ramo, cuidado, colocado à luz do sol, trabalhado, ele sim iria produzir frutos bons. Então nós percebemos que esse cortar, que fala o texto, traduzindo do grego, essa palavra cortar, significa em grego airo, significa este cuidado do agricultor. É diferente de, nesse primeiro momento, de ir lá pegar a tesoura e cortar, ou acabar com toda a videira. Não, mas é ver aquilo que estava fora do normal e dar-lhe o seu devido direcionamento. O que nós entendemos de tudo isso para a nossa vida? Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus não desampara os que nele estão apoiados. Mesmo que de vez em quando a gente esteja como aqueles ramos
esparramando e tentando criar nossas próprias raízes. Jesus, esse agricultor, vem ao nosso encontro e nos levanta daquela situação decaída para nos colocar justamente numa atitude de possibilidades de produzir bons frutos. Porque esta é a vontade de Deus para a nossa vida, que a gente produza bons frutos. Sabe aquele momento que a gente tem aquela sensação? Eu vou na igreja, eu rezo, eu me confesso, participo das missas, ajudo nos grupos da comunidade, mas quando eu olho a minha vida, eu faço tantas coisas, mas eu não consigo produzir nada. Aí a pessoa entra naquele desânimo, às vezes a pessoa entra naquele sentimento de impotência, e a pessoa às vezes acaba criando dentro de si um tipo de mentalidade: eu não sou tão útil não para Deus, eu não sou tão útil para a comunidade, eu não sou tão útil para as pessoas. Olha, meu irmão, minha irmã, lembre-se, se estamos unidos a Jesus, e mesmo assim estamos como os ramos espalhando-os pelo chão, correndo o risco de criar nossa própria raiz, que são os nossos defeitos, que são nossas fraquezas humanas, que são nossos apegos às outras coisas que não são de Deus. Continue unido a Jesus, porque em um determinado momento da sua vida, Ele vai te levantar, vai te fazer um homem novo, vai te fazer uma mulher nova, vai te ajudar você a produzir frutos que até agora você não conseguiu para a tua vida, porque com Cristo há possibilidade em nossa vida de um valor espiritual maior do que aquele que a gente possa produzir. Com Cristo. Sem Cristo não conseguimos nada. Então guarde esta primeira comparação na sua vida. Ramo ligado nele e que não dá fruto. Estamos muitas vezes ligados a Jesus, mas não conseguimos ir adiante na vida. Não conseguimos produzir muita coisa na vida. E o porquê? Porque nosso ramo está espalhando em terras e produzindo raízes próprias. Está na hora de deixar Jesus nos levantar. Está na hora de deixar Jesus dar um direcionamento novo para a nossa vida. Outra comparação de Jesus. Ramo ligado nele e que dá muito fruto. Aí no versículo 2 tem a continuidade da fala de Jesus, que ele expressa assim: o que dá muito fruto, ele limpa. Meu irmão, minha irmã, ainda que se trate de um ramo produtor, vai na igreja, reza e um monte de coisa, consegue, cada dia que passa, ir crescendo espiritualmente. Sabe aquela alegria que a gente vê o nosso progresso diante de Deus, na caminhada cristã, na caminhada de fé? Então é o ramo produtor. Então, ainda que se trate de um ramo produtor, isso não o isenta do cuidado do agricultor, a fim de que continue firmes e produzindo. Mas produzir frutos somente é possível quando tudo o que desvia a força vital da vide é tirado. Por isso, ela precisa ser limpa. E ela não deve limpar-se a si mesmo, nem sequer é capaz disso. Precisa deixar que o agricultor faça essa limpeza. Por que a gente não consegue fazer sozinho esta poda? Porque nossas intenções são muito precárias. Não tem sustento, não tem firmeza. Mas quando é Deus que faz essa poda, o negócio é para valer. Porque a gente não consegue por si próprio ir mais a fundo
daquilo que precisa ser trabalhado na própria vida, porque a gente tem medo, porque nós temos apegos, porque nós temos receio de renúncia. Há tempos atrás eu já dei o exemplo da gaveta aqui, para quem lembra, né? Quando a gente vai fazer a faxina, a gente tira uma coisa, vai pôr em cima da mesa, depois a gente começa a guardar tudo de novo. Não jogou nada fora, porque a gente tem problema com essa história de renúncia, de desapegar das coisas. Por isso que a nossa intenção ela é muito precária, aquela intenção de mudança de vida por si próprio. Porque a partir de hoje eu vou ser diferente. Porque a partir de hoje a minha vida vai ser completamente nova. Porque não sei o que. Passou o mês, estaca zero. É como a gaveta, que eu fiz a limpeza, está tudo de novo ali do mesmo jeito, com a mesma bagunça. A poda de Deus é diferente. Se é podar para sempre, para uma vida nova, para que se crie ramos novos, para que a gente possa então produzir bons frutos. Isso então nos leva a entender que sempre haverá coisas na nossa vida para serem podadas, mesmo que a gente esteja ali, firme na caminhada com Deus, cumprindo com os nossos deveres, com os nossos compromissos com Deus, mesmo que a gente esteja fazendo muita coisa boa, mas ainda sempre haverá coisas para serem podadas. Como eu disse, o fato de estarmos firmes e produzindo não nos impede de experimentarmos o trabalhar da tesoura de Deus em nossas vidas, retirando coisas que atrapalham ou que irá nos atrapalhar no processo de produzir frutos para a glória de Deus. Experimentar a tesoura de Deus. E como é que a tesoura de Deus acontece em nossa vida? Através daquelas situações que a gente não aceita, através daquelas situações que a gente se revolta, que a gente fica angustiado, que a gente briga com Deus, briga com o mundo, briga com a vida, briga com as pessoas. O que eu estou querendo dizer? Os problemas, as crises. Meu irmão, minha irmã, as crises na nossa vida, os problemas que acontecem em nossa vida, é para nos ajudar a enxergar novas oportunidades. É para a gente amadurecer. É para a gente crescer. Não é que Deus provoca o sofrimento na vida dos seus filhos. Deus não quer ninguém sofrendo. Mas Deus utiliza todas aquelas coisas que ocorrem em nós para o nosso bem. Para o nosso bem. Deus sabe trabalhar tudo isso. Ele é o agricultor da nossa vida. Então a gente precisa, na hora das tempestades, parar e avaliar a vida e tentar perceber o que precisa ser corrigido para melhorar, para crescer, para amadurecer, para produzir frutos. Ramo ligado nele e que dá muito fruto. Para produzir mais fruto, precisa da tesoura de Deus. Precisa da tesoura de Deus. Ramo que não está ligado nele. É a última fala de Jesus, última comparação. Ramo que não está ligado nele, lá no versículo 6. Se não permanecer em mim, será lançado fora. Olha, ao contrário daquela primeira fala de Jesus. O que era a primeira fala? Ramo ligado nele que não dá fruto. O que o agricultor fez? Não produziu fruto? Cortou e jogou fora? Pôs fogo naquela videira? Deu uma nova oportunidade, trabalhou aquela videira. Aquele ramo estava ligado, estava ligado na videira. Estava ligado. Agora aqui, nesta última fala de Jesus é diferente. Não está ligado. Então, o critério para ser lançado ou não fora tem a ver com participar ou não da seiva da árvore. E o que significa participar da seiva da árvore? É participar da vida de Deus, da graça de Deus,
da intimidade com Deus, da comunhão com Deus, do compromisso com Deus. Se não tivermos isto, não estamos ligados a Ele. E se não estivermos ligados nele, nós vamos secar, não vamos produzir nada. Tem muita gente secando na vida. Tem muita gente não produzindo nada na vida. Por quê? Porque não estão mais ligados a Deus. Não estão mais ligados a esta videira. São ramos que se desligaram. Um ramo você pode cortar, bonito. Pode chegar em casa e esquecer em cima da mesa. Acho que até uns 2, 3 dias ele até fica bonitinho, dependendo da vitalidade da planta. Mas depois já começa a murchar, secar. E o que você faz com aquilo seco na tua casa? Vai para o lixo. Para que serve para o reino de Deus um cristão que não produz nada, que está secando? Para que serve? Então, percebem todo esse cuidado que Jesus tem para nos ajudar a entender que nós, discípulos, cristãos, pertencentes ao reino de Deus, nós precisamos fazer um caminho para produzir bons frutos. Lembrando quais são os frutos? Fé, esperança e caridade. Os frutos que a gente precisa realmente produzir na nossa vida. Então, diante desta colocação de Jesus, onde estamos nós, parados no meio de toda essa coisa? Onde estamos nós? Somos aquele ramo ligado em Jesus e que ultimamente não está produzindo fruto? Estamos produzindo nossas próprias raízes? Somos aquele ramo ligado a Jesus, estamos produzindo muito fruto e estamos experimentando na nossa vida a tesoura de Deus? Ou somos aquele ramo que não está ligado a Jesus e ultimamente a gente não tem produzido nada? Cada dia que passa a minha vida está cada vez mais seca, morta, sem sentido, sem direção, sem rumo. Nesta fala de Jesus, onde estamos nós parados? Eu, quando estava preparando essa missa, eu já respondi essa pergunta para mim. E agora, chegou a tua vez de responder, onde é que você está, parado no meio de tudo isso? Meu irmão, minha irmã, é tempo de frutificar. Por isso, acolher esta palavra nesta noite implica que somos convidados a deixar Deus usar de nós, neste tempo que estamos vivendo, para ser um testemunho vivo de sua graça e glória neste mundo. É tempo de produzirmos os bons frutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.